Olha, quem tem criança pequena em casa sabe, existem algumas perguntas que são clássicas, né? São dúvidas que se repetem tanto no consultório que, no fundo, elas revelam as maiores angústias das famílias. E hoje a gente vai desvendar algumas delas. Essa frase aqui é o ponto de partida perfeito, porque ela reconhece que por trás de uma pergunta que parece simples, sobre febre ou sobre o sono do bebê, tem uma preocupação enorme, genuína. E a ideia aqui é justamente essa: transformar essa preocupação em conhecimento e em segurança. E a primeira grande área que sempre gera um monte de dúvidas é, sem surpresa nenhuma, a nutrição. E especificamente, vamos falar de um mineral que é absolutamente essencial para o desenvolvimento da criança, o ferro. Muitas famílias se deparam com esse nome no exame de sangue, ferritina baixa. E aí bate aquela dúvida, né? O que é isso, afinal? Pensa assim, de um jeito bem simples. A ferritina é como se fosse o cofrinho, o estoque de ferro do corpo. Quando ela está baixa, é um sinal de alerta de que as reservas acabaram. E por que isso é tão importante? Porque, gente, a falta de ferro vai muito, mas muito além do risco de anemia. Ela impacta diretamente o cérebro, sabe? Pode prejudicar a atenção, o aprendizado, pode deixar a criança mais irritada e, ainda por cima, enfraquece a imunidade, deixando a porta aberta para mais infecções. É algo que mexe com o desenvolvimento como um todo. E aqui vai uma dica prática que, olha, faz toda a diferença. O jeito que o ferro é oferecido para a criança importa, e muito. Se a gente combina o suplemento com uma fonte de vitamina C, tipo um suco de laranja, o corpo absorve muito melhor. Agora, o cálcio do leite e dos derivados, esse pode atrapalhar. É um detalhe simples, mas que tem um impacto gigante. Agora a gente vai para outra angústia gigantesca, uma pergunta que ecoa na cabeça de tantas mães. Será que o meu leite não é suficiente? Aquela sensação de que o bebê está sempre com fome, de que o leite pode ser fraco, isso é extremamente comum e, nossa, como é desgastante. Mas, ao invés de focar só nessa sensação, o mais importante é olhar para os fatos, para os sinais objetivos. O bebê está fazendo bastante xixi, molhando várias fraldas por dia? O ganho de peso está indo bem, de acordo com o que o pediatra avalia? O comportamento geral é de uma criança saudável? Muitas vezes, o que parece ser uma fome sem fim é só necessidade normal de um bebê pequeno que precisa mamar com frequência. É simples. O leite materno é digerido muito rápido. É assim que a natureza planejou. Bom, além da alimentação, o que mais tira o sono, literalmente, são aqueles sintomas do dia a dia. Uma tosse que aparece, uma noite mal dormida. Vamos dar uma olhada em alguns desses alarmes do primeiro ano. Ah, o sono do bebê. Poucas coisas geram tanta ansiedade quanto isso, não é mesmo? A criança luta para dormir, acorda assustada. O ponto principal aqui é entender que, na grande maioria das vezes, essa bagunça toda é normal. O cérebro deles está a 1000 por hora, se desenvolvendo, e reflexos como o de Moro, aqueles sustinhos que eles dão, são uma parte totalmente esperada e saudável do processo. E aproveitando o gancho do sono, é importante a gente falar de um mito que ficou super popular, a ideia do salto de desenvolvimento. Sabe, culpar o salto por tudo? A verdade é que, embora existam fases de mudanças, a ciência mostra que esse conceito não tem um respaldo tão sólido assim. É preciso sempre olhar o quadro completo e não usar o salto como uma desculpa para tudo. Outra dupla que causa muita preocupação, refluxo e tosse. É verdade, refluxo é super comum, super esperado nos primeiros meses. Mas é um erro achar que toda tosse é automaticamente culpa do refluxo. Essa ligação não é tão direta e é fundamental não tirar conclusões precipitadas. Então, quando é que a tosse deve preocupar de verdade? É aqui que a gente precisa focar. Se a tosse vier junto com dificuldade para respirar, uma respiração muito rápida, se tiver febre alta, se o bebê não quiser mais mamar ou parecer sonolento demais, aí sim. Aí é hora de procurar ajuda médica sem pensar duas vezes. Esses são os verdadeiros sinais de alerta. E agora vamos para uma das perguntas mais clássicas da pediatria, uma daquelas que atravessa gerações. Será que o dente nascendo é o grande culpado pela febre? A resposta é um sonoro e direto não. O nascimento dos dentes pode, sim, deixar o bebê mais irritado, mais babão, talvez com uma febrícula, uma temperatura um pouquinho elevada. Mas febre de verdade, aquela que o termômetro confirma, tem outra causa, e essa causa precisa, sim, ser investigada. Chegamos ao nosso último tema, que talvez seja uma das maiores fontes de ansiedade dos pais hoje em dia. A tal da imunidade e a vida na creche. Quem tem filho na creche conhece essa história de cor, né? Parece que a criança emenda um resfriado no outro sem parar.
Mas o ponto-chave é o seguinte: isso não significa que a imunidade dela é fraca. Muito pelo contrário. Pensa que o sistema imunológico dela está indo para a academia, está sendo treinado ao encontrar um monte de vírus novos. É uma fase. E, pode acreditar, ela passa. E aqui a gente precisa derrubar um mito que é até perigoso. Aquela ideia de expor a criança de propósito a alguém doente para fortalecer a imunidade, gente, isso é completamente errado. A imunidade se desenvolve com o contato social do dia a dia, de forma saudável, e não com exposição deliberada a doenças, que só aumenta o risco de tudo dar errado. E nessa busca por uma solução mágica, muitos olham para aquela prateleira da farmácia, cheia de vitaminas que prometem aumentar a imunidade. Mas, vamos lá, será que elas funcionam mesmo? Para uma criança que já é saudável, que se alimenta bem, a ciência mostra que a evidência é bem fraquinha. Esses suplementos raramente fazem alguma diferença real contra os resfriados comuns. Então, o que funciona de verdade? É o básico, mas é o básico bem feito. Vacinas em dias, lavar bem as mãos, uma boa noite de sono, uma alimentação equilibrada e um ambiente sem fumaça de cigarro. Não tem fórmula mágica, gente. O segredo é cuidar bem desses pilares. E no fim das contas, todas essas dúvidas, seja sobre imunidade, sono ou alimentação, nos levam a uma conclusão. Cuidar de uma criança é um exercício diário de lidar com a incerteza. E é exatamente aqui que a informação de qualidade faz toda a diferença do mundo. O objetivo é exatamente este aqui. É ajudar a transformar a preocupação em entendimento. E o entendimento em um cuidado mais seguro, mais confiante. Não se trata de acabar com a preocupação, mas de saber o que fazer com ela. Então, fica aqui uma reflexão final. E se a meta não for parar de se preocupar, o que é quase impossível, mas sim aprender a canalizar essa preocupação para uma ação mais informada, mais segura e mais confiante? Eu espero que essa nossa conversa de hoje tenha sido um bom passo nesse caminho.